Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos começar mais um Nas Coxias, o programa que traz os bastidores do teatro para frente da sua tela. E agora, diretamente do Teatro Multiplan Morumbi, o nosso apoiador nessa temporada linda, ao lado do VME Entretenimento, que fez tudo isso possível, e também a Greyhound Media, que faz um trabalho maravilhoso e impecável no audiovisual. O programa de hoje vai explodir a sua mente, tá bom? Meu querido seguidor, meu querido telespectador, meu querido apreciador da arte do podcast e do talk show. Hoje nós vamos explodir a sua mente porque a gente vai trazer aqui no palco truques psicológicos, truques que misturam ilusionismo, que misturam arte performática, que misturam psicologia, tudo isso. Então, enquanto você está assistindo, você toma muito cuidado com o que você pensa, porque eles são os mentalistas Rafa e Beto! Pessoal, sejam muito bem-vindos, obrigado por vocês estarem aqui. Nossa, agradecemos, um prazer. Sejam bem-vindos ao Nas Coxias, aqui a gente fala sobre as vertentes da arte, do entretenimento, e eu espero que vocês também estejam preparados, porque aqui tudo pode acontecer, qualquer tipo de pergunta. A gente gosta assim, a gente feita, gosta. Deixa a gente Então, perfeito. Você tem alguma limitação? Nenhuma limitação? A gente vai saber quando chegar lá. Perfeito, Essa tranquilo. pergunta é meio capciosa, né? Você só descobre que tem quando você tem que descobrir, né? Vamos descobrir É juntos, tipo então. alergia, né? Você tem alergia a algum medicamento? Tenho! Vamos em frente. Por enquanto, não. Não, perfeito. Bom, para começar o episódio, eu acho que esse é um episódio que vai ser bastante polêmico, né? Eu queria que... Vamos nos adentrar nessas obscuridades. Vamos falar um pouco sobre pensamento, e a gente queria que vocês explicassem pra gente o que não é mentalismo. Olha, que boa. Ó, E não é... Ele inverteu a pergunta. Olha, clássica. aqui é arte, Eu aqui é percebi. teatro. Eu não estava preparado pra tudo. Agora... Tá essa uma limitação aí, ó. Quem é o mentalista agora? Ora. Onde está seu Deus agora? Bom, o que não é o mentalismo? Vamos fazer um bate-bola, porque acho que tem muitas coisas que não são mentalismo que as pessoas normalmente associam e acham que é mentalismo. Vamos Hipnose. começar. Eu ia falar essa, droga. Eu cortei. Tá bom. Hipnose não é mentalismo. Hipnose não é mentalismo. Por quê? Porque hipnose é hipnose. Hipnose é algo que foi desenvolvido por uma turma de pessoas que iam dos cientistas sérios a pessoas performáticas, que estavam fazendo aquilo sem um propósito clínico. E a ideia era, qual é o poder da mente para fazer a gente focar, prestar atenção em outras coisas. Tem algo de atenção, de manipulação de atenção no mentalismo? Tem. Mas a hipnose tem um propósito claro e uma sequência de procedimentos que leva você a prestar atenção em outras coisas e tudo mais. A gente não coloca ninguém em transe, hipnótico, a gente não faz um tipo de manipulação nesse sentido, né? Mas tem gente que ainda assim acha que parte do que a gente faz tem a ver com hipnose. E acho que tem mentalistas que vão usar algo da hipnose e tal, mas não é o nosso caso. Outra coisa que não é, PNL. Também não é PNL, Programação Neurolinguística. Não é mentalismo. Não é mentalismo. Porque muitas pessoas, quando veem o que a gente faz, falam assim, mas entendi. A pessoa tava com o braço cruzado, e aí ela olhou pra direita, e aí isso aí tem a ver com a infância. Não tem nada a ver com isso. Inclusive, Não. PNL, nós, né, aí colocando o chapéu de psicólogos, é uma disciplina bastante polêmica também. Não tem muita comprovação, muito vazamento bem científico. polêmico, Mas também não é PNL. Não é. Sabe o que não é também? Gastronomia, culinária, também não é Fórmula 1. Tá bom, já que abriu, então tem Humor. bastante coisa que não é. Humor. Mentalismo. Humor, nós temos aqui. Mas essas duas são as que Temos mais aqui. aparecem, assim, de verdade. É PNL e hipnose. O mentalismo é uma categoria do ilusionismo. Eu ia falar... Bom, já que você Ele não tocou nessa- perguntou, você percebe que sim, Não, que mas era. Mas é que, você na tá- verdade- Sinta à vontade. Ah, Vocês, tá o problema de você entrevistar um mentalista é que você nunca sabe se eles já sabem o que você vai perguntar. É um problema. Porque esse gancho aí, ó, que ele acabou de fazer, eu vou fazer agora. Então, Ou porque... edita. Me permita fazer o gancho que Pois você não, já fez, pois né? Na verdade, eu ia perguntar sobre... porque vocês estudaram psicologia, certo? Vocês e aí encontraram alguma coisa em comum entre vocês dois, não só a psicologia, mas também o interesse pelo ilusionismo. E aí vocês decidiram não fazer ilusionismo, mas ir para essa vertente do mentalismo, que usa esses truques de percepção, e que também não é mágica, né? Quando vocês decidiram não quero fazer ilusionismo, eu gosto, mas eu quero fazer o mentalismo. Como que foi isso aí? Acho que cada um teve uma história, né? Eu comecei, quando era adolescente, a gostar muito de ilusionismo mesmo, mágica. Então eu fui estudar, assim, eu tinha vários ídolos que eu adorava no Brasil e fora e tal. E eu fui estudar, eu me transformei num mágico mesmo. Fazia truques de cartas e coisas assim.
que se entende como mágico Aquela no coisa dia a que todo dia, mundo né? vai olhar e falar assim, ele é mágico, Exato. ele tá mexendo com cartas, fica claro o que é. Todo mundo imagina o que é um mágico, o Beto foi se formar para ser mágico. Aí, quando eu entrei na faculdade de psicologia, a gente começa a estudar sobre o comportamento humano, sobre, enfim, tudo que envolve, né, o porquê a gente faz o que faz, tudo que envolve, né, o ser humano de forma ali completa, né? E aí eu comecei a ver que tinha muitas coisas em comum, muitas coisas do ilusionismo que falavam ou conversavam com coisas que a gente pesquisa e estuda dentro do campo da psicologia, como percepção, controle de atenção, enfim, linguagem, comunicação, etc. E aí, teve um belo momento que eu percebi que dentro das correntes do ilusionismo tinha uma corrente chamada mentalismo, que eu fui me aprofundar, que justamente fala sobre esses fenômenos psicológicos, como que a gente cria ilusões que ajudam a gente a perceber como funcionam alguns aspectos da nossa mente de um jeito mais prático. Então, para mim, foi esse caminho, assim, de... E eu acho que isso volta para a ideia do mentalismo ser um tipo de mágica com a mente de um espectador. Então, você poderia fazer você não vai usar, nem sempre você vai usar um acessório, um prop, como diria aqui no meio do teatro, né? Então, você não tem uma coisa, você não vai ter um baralho que vai ser Você vai olhar para a pessoa e você vai ter um jeito de criar a sensação mágica de estar fazendo algo impossível. Você não vai ter um elefante, um helicóptero, Exatamente. um espelho, uma fumaça. É isso. Então, o mentalismo, ele usa as mesmas bases do ilusionismo com props, pode ser grandes ilusões no palco, ou close-up, que é a coisa do baralho, a moeda que tá ali na sua mão, só que ele vai fazer com o pensamento da outra pessoa, com a sensação no corpo da outra pessoa. E aí, quando a gente se formou em psicologia, o Beto apresentava as coisas que ele fazia de mágico nas festas da psico e tudo mais. Era um sucesso, inclusive, você, naquela época, eu lembro. E aí eu falei, cara, isso é muito legal, quero aprender. Aí eu fui fazer um curso de ilusionismo, de mágica. E aí, mas daí muito tempo, a gente se formou, psicólogos, doutores, sem doutorado. Não, sem doutor, como costumam dizer. E aí depois a gente decidiu criar um projeto que misturasse as duas coisas. Então mas isso muito depois da formação. Mas tudo isso é legalizado, né? Você manipular a mente das pessoas, isso aqui pode, né? Cara, essa pergunta, ela assim, parece uma brincadeira, mas é real. Porque se você parar pra pensar, as técnicas que a gente usa, se forem usadas por pessoas que têm intenção, vamos dizer assim, de fazer algo ilegal, ela pode. Ela pode usar isso num contexto de criar um culto, ela pode usar isso pra convencer que ela tem habilidades paranormais. Ela pode usar pegar uma senha de cartão e a pessoa não perceber que ela fez. Tirar vantagem numa negociação, enfim, é possível. Não como persuasão, mas técnicas como um mágico poderia trocar. Tá tendo agora no cinema o truque de mestre, né? E a ideia de que eu posso... peraí, deixa eu ver o seu cartão de crédito, eu finjo que eu coloco na máquina, mas eu levo ele embora e te entrego um outro. Um mágico pode usar esse tipo de técnica para dar golpes. O mentalista poderia usar esse mesmo tipo de técnica. Com grandes poderes. Bem grande. Já diria o filósofo. Nossa, esse filósofo Não é foi verdade? bastante. E isso é muito interessante, porque não só o mentalismo em si, mas conversar sobre o mentalismo é muito legal, e nosso propósito nas coxias é justamente conversar sobre o que fica por trás das cortinas, né? Entender como isso funciona. E vocês já comentaram que vocês queriam abordar, né, esses temas de psicologia, só que de uma forma diferente. Não como palestra, mas de uma maneira um pouco mais performática, né? Como que foi essa linha de chegar até o espetáculo que vocês têm e ter essa conexão com o público mesmo? Como que foi? A vontade era nossa, não era uma coisa que a gente... nós não somos atores, né? Inclusive essa era a primeira fala do espetáculo. Nós não somos atores, nós somos psicólogos. Então, assim, a ideia foi, como é que a gente comunica algo da psicologia, de comportamento humano, que a gente acha que é, importante, 2, fascinante, que todo mundo possa olhar, refletir sobre por que eu faço o que eu faço. E de um jeito que fosse interessante. Então, era um jeito de divulgar a ciência da psicologia. E aí que a gente tirou da gaveta a ideia de, e se a gente misturasse algo da mágica, nominalmente o mentalismo, para poder caprichar nessa mensagem, para poder impactar com a mensagem. E aí em 2016 a gente escreveu um texto e foi estrear no teatro aqui em São Paulo. E, cara, mas assim, sem pretensão, era uma coisa Teatro Augusta na época, né? Chamava Mistérios da Mente, a nossa era primeira... na sala experimental do Teatro Augusta. E assim, vamos ver no que dá. E aí, essa história
já contei, acho que é até verdade, tanto que eu já contei ela. A gente que chamou aquela coisa, chama vizinho, chama família pra assistir, e tinha um infiltrado, que era um colunista da Folha. E ele assistiu e na semana seguinte ele colocou na coluna dele, falando para as pessoas, se vocês querem ver um negócio diferente, muito bom, venham assistir Mistérios da Mente, chamava em 2016. E aí acendeu o primeiro, não, super legal e tal, mas acendeu uma ideia de que, pô, talvez isso tenha um futuro. E aí esse projeto foi seguindo, e a gente foi criando mais e mais em cima, até virar o Inconscientemente, que é uma peça que ficou em cartaz durante muitos anos. E que agora a gente está, né, quase concluindo o ciclo do Inconscientemente para no ano que vem, para 2026, a gente então entrar com um espetáculo novo. Ou, ó que interessante, esse ano de 2016. 16 não, 26. Volta. Acontece isso com a idade. 2026, a gente tá pensando nesse projeto novo. Eles são mentalistas, mas ainda não são viajantes do tempo. Talvez esse programa foi gravado em 2016. Então, nunca saberemos, acho, na verdade, quando que esse show está sendo gravado. Você tá bem em 2016. Obrigado. Então, vocês começam o show falando que não são atores. Exato. Mas a performance em si, a parte performática, também faz parte do trabalho de um mentalista. Então você precisa colocar a máscara de também tenho que entregar um ator sem ser ator. Sim. O quão importante é você também ter esse lado performático? Acho que isso é até uma questão, né? Como você define o que é um ator, né? A pessoa fez uma formação, ela tem um registro, etc. A gente tá mais ou menos aí, vai fazer quase 10 anos, né? Nessa empreitada, a gente tem muitas horas de palco, mas a gente ainda não se chama de ator, né? A gente não é ator. Mas no dia a dia, né, enquanto a gente executa, a gente precisa, né, ter um bom texto, uma boa entrega. A gente costuma dizer que no palco a gente é uma versão um pouco melhorada da gente no dia a dia. Então a gente tenta se posicionar de uma forma diferente, a gente, né, aumenta um pouquinho, né, a intensidade de alguns atributos que a gente tem de personalidade para aquilo ter uma presença mais importante. Mas totalmente, assim, não dá para fazer mentalismo sem ter esse lado, porque do contrário você vai só falar, pensa alguma coisa? Você pensou nisso? Pensei. Tá bom, obrigado. Além de não ter graça, é muito difícil, porque você não consegue construir o processo, é até mais difícil, né, de você ter a informação. Pra você estar num palco e sustentar um público, Exato. Você tem que dar você tem que temperar, né, a sua apresentação também. E eu acho que essa palavra tempero é muito precisa, porque você pode ter o mesmo texto, com os mesmos posicionamentos de palco certinho ensaiados, e quando tem o público tempera a apresentação. E eu acho que a gente foi se descobrindo muito enquanto a gente foi avançando. A gente, numa pequena conversa que a gente teve antes, você disse algo que foi, acho também muito preciso, que é a primeira apresentação nunca é igual à última, e na verdade ela nunca é igual noite após noite, dia após dia, ela vai mudando. Porque a gente vai temperando, a gente foi se descobrindo no palco qual é a personalidade de cada um, como é que a gente melhora essa entrega, e essa piada, e quem faz. E uma noite faz um, outra noite faz a outra, e vê o que acontece. E muda o público, muda a piada. Então você tem que estar um pouco na ponta dos dedos assim, para entender que não é algo... Para o ator de palco não é algo fixo, ele é sempre móvel. E o lado do ilusionismo traz esse lance também de que é algo que acontece daqui para o público e tem algo que acontece daqui para trás, que é aquilo que ninguém pode ver. Então você está fazendo e ao mesmo tempo você está atento um com o outro, saber se está tudo dando certo, se a gente está avançando também. A magia do teatro. O teatro é vivo, né? A arte é viva. É muito. Tá, tudo bem. É simples, mas é complexo. Algo assim. Então vamos parar um pouco do nosso blá blá blá. Vocês poderiam demonstrar um truque de mentalismo para vamos fazer assim, então. Antes da gente fazer algo assim propriamente dito, a gente tem algo que a gente queria deixar com você, que é esse envelope, tá? A gente preparou uma coisa aqui que a gente espera que faça algum sentido em algum momento. Então a gente vai deixar com você só não pode abrir. Não vou abrir. E Posso você deixar aqui? Pode deixar. E você não pode também permitir que a gente chegue perto ou faça nada suspeito aí com ele. Tá bom, tá aqui, longe. Beleza, muito bom. Então, só uma coisa, a gente deixar bem claro que eu não estou sabendo, não é combinado, tá? Boa, isso é importante. As pessoas às vezes comentam com a gente, vocês foram lá, tá, mas vocês combinaram aquilo, né? A gente fala, se a gente combinasse, será bem mais fácil. Tanto que enfim, eu estou meio descrente e um pouco assustado, mas vamos lá. Tá bom. Edu, vamos fazer o seguinte, então. A gente gosta de dizer que no mentalismo tem 2 grandes tipos de fenômenos que a gente pode fazer.
Um fenômeno é colocar um pensamento na cabeça de alguém e um outro fenômeno é tirar um pensamento da cabeça de alguém e trazer para a sua. Ou seja, você conseguir ler a mente de alguém ou manipular a mente de alguém. A gente vai tentar fazer com você agora a primeira versão disso, tá? Que é tentar tirar um pensamento da sua cabeça, tá? Então vai funcionar assim. Só para total disclaimer, tá? A gente chegou aqui, a gente estava batendo um papo, a gente pediu para você pensar em uma coisa que ninguém saberia, certo? Certo. A gente pediu pro Edu, pensa no nome do seu pet, não sei qual é do seu pet, quando você era criança ou jovem, um pet que marcou e que tem um vínculo afetivo, certo? E você acabou de falar que não combinou, só queria que você confirmasse por isso que você não nos falou, você não cochichou no nosso ouvido, a gente não tem como saber no seu Facebook, enfim. Não tem. Tá bom. Não existe. Então a ideia é a seguinte, a gente vai tentar acessar essa informação agora. Como que vai funcionar isso? Você vai pensar nesse animalzinho e você vai pensar nas letras que escrevem o nome dele, tá bom? E quando eu falo que escreve o nome dele, você já meio que assentiu e confirmou que já leva pra gente a informação de que provavelmente a gente tá falando de um nome masculino. Porque senão, que ódio, senão teria alguma resistência do tipo, dele... Não, você... Ou pelo menos agora você não teria dito que ódio, ou você teria dito não, mas não é, né? Então a gente vai seguindo. Inferno. Tá. Então eu falo o seguinte, pensa no nome desse animalzinho, que nós sabemos já que é o nome masculino. Imagina as letras aqui na sua frente. Imagina que você vai posicionar as letras de forma uma ao lado da outra, tá bom? Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, é menos que 10 letras, dá pra perceber, né? A gente tá falando aqui provavelmente de... pensa nas letras. 4, 5. Não é mais do que 8, a gente tá falando de 7 letras, né? 7? Percebe o leve sorriso, ele confirmou, ele tá querendo confirmar, porque isso é importante, você tá tentando ajudar a gente, porque estamos juntos nessa, né? Não vamos mentir também aqui. Não vou mentir, não vou ser... Sim. Tá bom. Pensa, agora, imagina essas letras embaralhadas, mistura todas, tira elas de ordem, pega uma letra. Peguei. Tem uma letra, tá. Você não pegou a primeira, geralmente as pessoas pegam a primeira, você não pegou a primeira? Não peguei a primeira. Não pegou a primeira, tá. Essa letra, ela tem bastante linha reta. Não. Nenhuma linha reta. Tá. É um C? Você pensou num C? Eu sei. Tá. Então, talvez a gente esteja falando de alguma coisa assim, né? Agora faz o seguinte, volta as letras em ordem e vamos avançando, tá bom? Então pensa na primeira, pensa na segunda. Essa letra repete também. Sim. Ela repete. Tem uma vogal na... Fala comigo aqui, ó. Olha para as letras, a terceira letra é uma vogal, não é? Sim. Tá. Você acha que é isso? Aqui tá. Repete. Essa palavra só fala assim ou não? Essa palavra é em francês? Ela tem uma palavra em francês? Não. Porque eu pensei. Não. Tem mais. Tá. Eu acho que essa palavra, se a gente fosse trazer ela pro nosso dia a dia, ela representa algo. Ela não é um nome assim, tipo, sei lá, Totó. Não. Ela é um diminutivo de algum nome? Não. Tá. Então é isso. A gente tem um palpite. E, de novo, vai parecer que é muito do nada, né? Mas, enfim, é um palpite baseado na nossa interação. Edu. Que ano você nasceu, Edu? Em que ano eu nasci? 1988. 88, tá. Por favor, pode falar. Qual o nome do seu animalzinho de estimação? Chicote. Não é possível isso! Isso não é possível! Não é possível! Não é possível! É um ótimo nome, inclusive. Eu gostei. Eu estou perplexo. Perplexo. Eu não sei nem como continuar. Olha, eu não sei se eu me sinto burro, se eu me sinto manipulado. Eu estou jurando pra vocês que eu não sabia disso, gente. Não, Edu, mas, esse é um bom gancho. O que você tá sentindo agora e como é isso? Como é sentir? Eu não sei. Eu não sei. É porque é uma coisa muito maluca, porque a gente não combinou de maneira nenhuma isso, gente. E eu não consigo entender como vocês chegaram nesse resultado. Porque eu posso até pensar, tá bom, eles foram chutando as letras e tal, e o que eu fico perplexo é justamente de como?
Entendeu? É esse choque, essa surpresa que me... E óbvio que a gente não pode nunca entregar o como é feito e tudo mais, porque é como qualquer ramo da mágica, mas imagina assim, a pessoa se sentir, né, você falou, eu não sei se eu me sinto burro, né, e não é por aí, é que nem a pessoa que se emociona num filme, tá assistindo um filme, acontece alguma coisa trágica, alguma coisa bonita, a pessoa se emociona, chora, e ela fala assim, não, mas são atores e tá num roteiro, não posso me emocionar com isso. Entendi. Porque é falso. Ou filme de terror, né? A pessoa fala, não, eu não vou sentir medo. Não é pra Como ter eu não- medo, porque imagina, tá dentro de uma tela, não vai acontecer comigo. E a ideia é acessar algo que é básico do ser humano, que é, os meus pensamentos são meus. Então, como é que alguém poderia acessar? Isso não necessariamente deveria falar a pessoa, nossa, como eu sou burro, como eu sou vulnerável, mas é saber que existem caminhos que são humanos e que todo mundo pode acessar. E um ator como você vai fazer de um jeito para impactar as pessoas que estão te assistindo e a gente, como mentalista, vai fazer de outro. Então, é puramente humano. Olha, se a gente tivesse público aqui, ó, eu pediria palmas, porque... Eu posso levantar e vir. Perfeito. Mas... Pera, antes de você fazer a sua pergunta. Você vai adivinhar a pergunta que eu tirou vou um fazer? pensamento da sua cabeça É. e agora a gente precisa te pedir uma coisa. A gente gosta muito de falar sobre as escolhas que a gente faz. De onde vem as escolhas que a gente faz e o que tá, de alguma forma, influenciando a gente escolher comprar uma televisão A e não a B, um carro A ou B, ou casar com uma pessoa e não com a outra, escolher uma profissão e não a outra. São desde as pequenas às grandes escolhas. A gente trouxe aqui um hall de opções para você escolher e a gente vai tentar trabalhar um pouco juntos aqui como que acontece isso dentro da sua mente, tá bom? Então, a gente decidiu aqui combinar com você algumas possibilidades. A gente fez uma lista, certo, Rafa? A gente tem uma lista, Edu, que são de celebridades, pessoas famosas. De repente, você poderia gostar de entrevistar um dia. Perfeito. A gente criou essa lista com muito cuidado com o ChatGPT. Tá Então, certo. a gente fez com bastante atenção. Olha só, eu vou me aproximar. Fica à vontade. Olha não só. encosta na pasta. Na pasta, não. Ah, É só celebridades, tá vendo? Tá bom. E vai de 1 até 100. sim. Não tem problema se a pessoa já morreu, porque é uma ideia, é uma lista, um exercício aqui fictício. Tá bom. Eu quero que você imagine, pra mim, a gente não vou pedir pra você pensar numa celebridade, porque eu não sei quantas você viu aqui. Eu quero que você pense num número pra mim de 0 a 9. Ai. De 0 a 9. Tá bom. Pensou? Pensei. Não fala pra gente. Eu quero que você pense agora pra mim. A maioria das pessoas escolhe o 7, tá? Nessa bom. primeira vez. Não foi o seu caso, você fez um a mais ou um a menos. Desculpa, não entendi? Um a mais ou um a menos, 6 ou 8. Não. Não? Ah, gosto. Legal. Diferente. Você vai fazer o seguinte agora. Eu falei que as pessoas escolhem o 7 e eu não quero te influenciar pra você escolher o 7, porque você vai ter que fazer uma nova escolha. De 9 a 0, novamente, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Qualquer um outro número. Tá bom. Tem? Combina esses dois números. Não é somar, é só colocar um na frente do outro Tá bom. ou o outro na frente do um. Tem? Tenho. Fala pra mim, poderia ser, são duas opções. é. Escolhe uma. Tá bom. Vai. 94. Nossa, lá no final. Olha só. 94 celebridades. Pensa numa celebridade que você gostaria de entrevistar. Tá bom. Quem é? Ryan Reynolds. Oh, Ryan Reynolds. No caso aqui não era o Ryan Reynolds, era... Ana Maria Braga. Que... Eu também adoraria. Seria bom. Adoraria. Mas se fosse você falou 94, se fosse 49, Shakespeare, não era também o Ryan Reynolds. Mas tudo bem, então você escolheu a Você vê que Ana... a gente revisou bem essa lista, né? a Ana Maria Braga pra você entrevistar. Tá. Pode vir, Ana! Não, tá... Vem pra cá. Meu Deus. Não, mas guarda essa informação. Isso. Guarda essa informação, tá? Tá bom. A Ana Maria Braga como uma pessoa sendo entrevistada aqui. Tá bom, beleza. E você ia fazer uma pergunta, qual que era? Eu ia fazer uma pergunta, e se der errado? Porque eu imagino que não é uma ciência exata. Não. Porque eu posso muito bem falar assim, não, o nome do meu animalzinho não era chicote, era Wilson. Pode. E acontece Que seria um muito. bom nome pra- Acontece muito. Assim, a gente sempre se prepara para pelo menos um plano A e um plano B. Ah, Então, eventualmente, quando as coisas não caminham no plano A, as pessoas não sabem aonde termina aquela história. Então, a gente pega uma curva e vai para um outro caminho que Certo. também vai ter uma experiência legal. Não seria a experiência plano A, mas é uma experiência tão boa, né, Interessante. quanto a outra, só que não é o que a gente ia fazer antes. É. Porque teve uma correção de rota ali no Certo. caminho. São dois tipos de erro. Tem o erro que você desvia e chega num plano B que tá ok, tá tudo bem. E tem o erro mesmo que felizmente não acontece muito, que é
o paraquedas não abriu. E aí você fica com cara Você de fica A vendido, segunda também não E o abriu. segundo também Aí não você- abriu, aí você então- espera só que o Jeep esteja lá embaixo pra esperar que tenha aquela piada clássica. Mas aí quando acontece esse erro fatal, se você tem uma apresentação de 1 hora e você errou até dá um toque de que, peraí, então podem errar, entendeu? Então tá tudo bem, você não pode errar tudo. Eu acho que não tira não deixa de ser fascinante. Exato, porque até criar algo de real, sabe? É. Você pode errar nisso, você vai fazer uma roleta russa com grampeadores, como a gente faz de vez em quando. Pô, se essa dá errado, o que acontece? O quê? Essa informação. Uma roleta russa de com grampeadores? Não, Não faço em casa, tá? não recomendamos. Mas é isso mesmo. É isso, Tá. A gente põe um grampeador carregado, 3 vazios, aí gira na roleta e as pessoas vão votando, a gente vai se grampeando e torcendo pra não ser Não a se roleta, grampear de fato, Meu grampear. Deus, que maravilhoso. Mas a ideia é essa. Então tem erros que você não se recupera. E você fala, gente, acontece. Aí tudo bem, né? Mas a gente abre o jogo também, porque quando você tá como o Rafa disse, né, 1 hora e pouco de espetáculo, a gente constrói uma relação com a plateia, né? Então as pessoas estão com a gente ali, elas... Pô, alguma coisa que eventualmente acontece e dá... você tá pensando em Maria. Não. Putz, por que será que eu peguei com uma coisa... Gente, tá bom, obrigado, palmas pra fulana e tal. E, gente, eles erraram. Então, e aí, bola pra frente, né? entendeu? E Não pode ser a primeira coisa que você faz um erro, aí é chato. Então você se garante que a primeira coisa tá meio garantida. E aí o resto, bem, acontece. Mas é raro. E vocês, na hora de entregar esse show, a gente falou bastante sobre performance, você conectar com o público. Pra vocês, qual que é o maior desafio? Executar os truques, fazer o público entrar no jogo, gerar o encantamento quase que místico, né? Da plateia. Qual que é o maior desafio pra vocês no palco? Olha, na minha opinião, eu acho que tem um desafio de conseguir contar a história que a gente quer contar. Então, a gente gosta muito, né, como a gente já vem falando aqui, de falar sobre psicologia, né? Então, a gente quer falar sobre comportamento, sobre mente, sobre cérebro, e porque isso é prazeroso para nós, a gente acha que é importante. Então, a nossa missão meio que veio daí, né? Mas como que eu faço isso de um jeito que as pessoas elas não vão sentir que elas estão numa palestra, sabe? Não é para ser uma palestra, é para ser um espetáculo, né? Então, a gente tem que casar muito bem assim os elementos de texto com os elementos artísticos e ao mesmo tempo nunca cruzar uma linha cinzenta da pessoa sair daqui achando que a gente tem algum poder ou que a gente está usando alguma técnica que, sei lá, que vai para além sobrenatural. Sobrenatural. Então a gente sempre está meio caminhando ali nessa zona cinzenta para não dar a entender nada que não seja ético, né? Vamos dizer assim. E pra galera do teatro, que eu imagino que seja muito público do podcast, tem como construir uma persona no palco, uma figura, um personagem que seja ao mesmo tempo próximo das pessoas, para não afastar a ideia de é o sabidão, sabe? É o sabichão, a pessoa que chega, e que aí você antagoniza com a plateia de um jeito que não é legal quando você precisa de voluntários para virem ao palco. Porque você não quer nem que a pessoa queira te derrubar no palco, porque você depende daquele sucesso, e você também não quer que a pessoa se sinta intimidada ou com medo. Então, principalmente para uma peça como a nossa, que é interativa, é como calibrar para ter um grau de simpatia, mas que também então não vem o tiozão do pavê, a pessoa querendo aparecer em cima de você, e não também chegar e falar, então, eu sou a estrela do palco, então você fica relegado a essa funçãozinha. Não, então, equilibrar isso não chega a ser difícil porque você tem que ser muito humano, você tem que entender quem é a pessoa que subiu. Essa pessoa tá à vontade? Essa pessoa tá à vontade demais? Essa pessoa tá muito tensa, muito tímida? Essa pessoa quer me derrubar? Essa pessoa quer me passar uma rasteira? Então, você tem que... quando chama alguém, por alguns segundos você se despide do personagem, entender quem é a pessoa que tá na sua frente, cumprimentar ela de fato, entender qual é aquela relação e a partir daí retomar o texto para aquela interação. E a gente sorteia, né, as pessoas. Então nunca é assim, essa pessoa aqui, essa aqui acho que tá ok. com cara Não, a gente legal. sorteia, porque não pode dar a entender em nenhum momento que é combinado. Então a primeira coisa que as pessoas pensam é, combinaram, Chamou né? ali Imagina, a prima, a tia da produção. Exato. Né? Então a gente tem que sortear, é randômico. Então dicas assim de trilha sonora. Então a pessoa, vem pra cá, palmas pra fulano. A pessoa tá vindo. A hora que entrou a trilha sonora, é um momento que a gente se lembra de tipo assim, está vindo alguém pro palco. Prepara pra receber alguém, sabe? Perfeito. E não deixar só no automático aquela coisa do, então o que eu tava falando mesmo, qual é o texto? Não, recebe a pessoa e dali vai. Então esse é um desafio. Eu queria
de novo, vocês falaram sobre a importância de gerar esse fascínio nas pessoas. E realmente é um assunto muito fascinante. Eu acho que por misturar um pouco de elementos de ilusionismo e também do corpo humano, que é, por si só, bastante fascinante, né? Eu poderia pedir mais uma palhinha? Claro, lógico. Vamos fazer o seguinte, a gente trouxe... Aqui, eu deixei separado aqui. A gente trouxe um item aqui que é muito simbólico para uma coisa que a gente gosta de falar. Eu comentei aqui que a gente gosta de falar de escolhas, né? Escolhas. E quando vocês veem, você e vocês estão assistindo, quando vocês veem um dado, o que o dado simboliza para você? Chance. Chance. Simboliza o randômico. O randômico, aquilo que eu não controlo, né? É a sorte, né? Sorte ou azar. A sorte ou o azar. Então a gente queria brincar um pouco com essa ideia. E para isso você vai precisar fazer algumas... alguns... Faz o seguinte, primeiro, chacoalha ele e vê que vai sair números diferentes. Eu ia perguntar se é um dado viciado. Então. Fala pra gente qual tá saindo, pode falar. 4, 5, 1, 6, Tá bom. 4. Ok, beleza. Vamos fazer o seguinte, então. Diferentemente do jogo de tabuleiro, que você tem que se entregar ao acaso, né? Você torce só. E o ser humano, ele é muito engraçado, porque a gente costuma ver o mundo de uma forma muito, assim, extremada. Ou eu acho que eu tô controlando, que tá na minha mão, ou eu entrego completamente pro universo e acho que não tem nada a ver com aquilo, né? Então, são duas formas de enxergar as escolhas. Aqui, você vai controlar. Então, como que vai funcionar? Você vai pensar... Então, por exemplo, vamos ver se você tem uma... pega o envelope, pode ser. Coloca ele aqui no seu colo. Perfeito. Isso. Aí você vai fazer o seguinte. Não, envelope é melhor. Você vai pegar o dadinho, coloca ele apoiado assim na pasta. O dado? Pode colocar o dado aí na pasta. Isso. Você vai manipular ele até chegar no número que você quer. Pensa qual é o número que você quer tirar. Tá bom. Não me fala, só pensa, gira até chegar no seu número e cobre com o copo quando você tiver feito. Não pode jeito. Pronto. Pronto? Pronto. Posso abrir o olho? Pode. Tá. Olha lá, bom, pensem com a gente, o pessoal que tá aqui, pensem com a gente. Você tá diante de um jogo de tabuleiro, você quer jogar, tirar um número que vai te ajudar a ganhar, certo? A gente tá privado desse número, todo mundo tá privado desse número, porque você não pode controlar. Aí a gente vai pro Edu e fala, Edu, você pode controlar. Escolhe o que você quiser. A gente fala do jogo de tabuleiro. O que você acha que a maior parte das pessoas escolheria? Vocês que estão assistindo, pensa, a gente tem um número, a gente acha que a maior parte das pessoas vai pensar no 6, cara. Porque é o número, né, que vai mais chamar a atenção. Sim. Então a gente diria que nesse primeiro lance você provavelmente foi no 6, sim ou não? Sim. Pode tirar Tá só pra gente... Aí, Aqui, ó. 6. Então, Edu. nota que as pessoas são muito parecidas. Tem a um gente, padrão, né? certo? Outra coisa, se você tivesse que fazer essa escolha de novo, dificilmente você escolheria o 6. Só que isso agora virou um padrão. Você sabe que esse é um padrão, a gente não repete. Então, de repente, você tá tentado dessa vez a escolher de novo o 6. Ele falou que eu não vou repetir, talvez eu possa repetir. Ele não manda em mim? Ele Não manda em mim. Isso chama reatância psicológica. Reatância psicológica. É a pessoa que fala assim, nossa, essa calça ficou... O vendedor, essa calça ficou ótima, você deveria levar 2. Aí você que tava afim de levar a calça, fala assim, não, quer saber, não vou levar nenhuma porque você tá querendo me importunar, você tá querendo mandar na minha escolha. E aí quando a gente sente que tem alguém querendo mandar na nossa escolha, a gente fala assim, quer saber? Então eu mando em tudo, aqui não vai acontecer isso. Então, reatância psicológica. Dito isso, perfeito. Segunda oportunidade de você escolher o Vai número lá. que você quiser. Vai lá. Não é aleatório, tá? É o que você quer. Sim. Perfeito. Foi? Abriu? Foi. Podemos virar? Tá. Edu, pensa assim, que do 6 não dá pra passar pra cima, então só tem a Não descer, dá pra passar certo? pra cima. O ser humano tem uma tendência a querer equilibrar as coisas, então você já estava num bom caminho, você só tem a descer. A não ser que você fosse repetir, que a gente fala que ninguém repete nunca a escolha anterior, certo? Dito isso... Olha só, você insistiu bastante no 6, né? No repetir e tal. Ele provavelmente foi pro outro extremo. Né? Olha como ele já aprendeu a jogar com a gente. Ele tá agora fazendo um poker face, né? Ele tá ali uma coisa mais... Então, o outro extremo natural seria ir pro 1. Só que o 1 seria muito radical. Óbvio, né? E o Edu não é um cara com uma... Não é radical. Parece ser alguém que não é radical, intenso, assim, Ele provavelmente tentou ponderar isso melhor, ele foi para um número baixo, mas não tanto. Dentro dos números baixos, a gente tem 1, 2 e 3. Olha aqui, por favor, Edu. 1, 2 e 3. Você foi no 2, não foi? Fui. Mano, aqui, ó. Ó, vai ser a última vez. A última é um pouco complicada, pode ser que a gente erre, mas mesmo assim.
Que absurdo. Você já foi no número alto, já foi no número baixo, e a gente já falou que você não vai repetir, mas você pode repetir. Então agora é a sua última chance de fazer uma escolha. Tenta, enquanto você faz, pensar por que você está escolhendo este número. Faz a escolha. Pensa qual é o grau de liberdade que a gente tem de escolher uma coisa de fato. Vai lá. Pronto. Foi rápido. Pronto? Uhum. Repetir Poucas pessoas repetem, não né? seria. É que a gente falou Aí, algumas vezes de já. novo, equilibrar, né? Então, números altos, números A não baixos. ser que a gente falou. De repente, sabe? Então, ó, pensa o seguinte. Eu não 6, 2. A gente eliminaria o 2. A gente eliminaria números baixos, pra falar a verdade. Olha a reatância psicológica em atividade, né? Então, agora a gente tá falando de... Eu agora não sei o que eu tenho que pensar, porque eu fico nem assim, sei o que eu qualquer escolhi. Qualquer coisa é um sinal. repetição ou... Só pode. Você escolheu 6 de novo? Que inferno! Aqui! Mano, É isso. toma esse cara aqui, ó. Posso desligar a câmera de dentro do copo agora? Já pra não gastar bateria. Mano, E veja, acho que a ideia é um pouco assim, aqui, né, acho que metaforicamente, a gente está falando um pouco desse processo de escolhas, na psicologia a gente separa a escolha em processo, né? A gente fala de percepção, julgamento, decisão e escolha. E nesse caminho aqui você percorreu todas elas, você percebeu os nossos estímulos, você julgou probabilidades, você avaliou, você decidiu na sua mente e quando você coloca no dado é quando você escolhe. sabe o que é muito maluco você falar assim? Porque antes de eu decidir o 6, passou pela minha cabeça escolher o 1, o 3, o 2, o 4, o 5. E aí, quando você adivinhou meu número, eu fiquei pensando, e se eu tivesse escolhido o 5? E se? E se eu tivesse escolhido o 1, será que ele ia adivinhar? É isso. Mano, isso é muito maluco. E vocês, nessas interações, porque vocês, não só em palco, não só em palestras, vocês também já fizeram trocas com o público nas ruas, já fizeram conteúdo na Avenida Paulista com o pessoal. Já aconteceu alguma coisa bizarra ou inusitada? Alguma coisa que vocês não estavam esperando, sei lá? Ou até então, sempre tudo foi nos conformes, vamos dizer assim? Acho que a gente toma cuidado com selecionar as pessoas, mais para evitar o inusitado ruim, o bizarro que faria mal. Uma coisa que é inusitada, que aconteceu, inclusive quando a gente estava divulgando a peça na Paulista, que a gente fez esses vídeos, teve uma menina que ela escolheu pensar e receber um abraço do Harry Potter. E quando a gente revelou pra ela que ela tava pensando no Harry Potter e ela abraçou a gente, porque a ideia era essa, através de um abraço a gente se comunica e quem era a pessoa e tal, e a gente revela pra ela que ela tava abraçando o Harry Potter na cabeça dela, ela chorou. E o que era pra ser algo divertido e a reação, não acredito que adivinhou e tudo mais, a gente teve que se controlar um pouco na reação do tipo, muito obrigado e tal, porque foi algo que, não sei a história dela pessoalmente, talvez Genuíno. nada demais, mas foi algo foi tão pro outro lado, ela ficou impactada e ela punha assim a mão no rosto e depois quando a gente fechou, tirou a câmera e tal, a gente ficou mais um tempo com ela, porque ela tava impactada. Então assim, a gente não costuma fazer as coisas pro lado emotivo, pro lado né? emotivo, drama e tal, porque a gente não sustenta, a gente não tem essa qualidade de ator pra acho que sustentar, mas quando aconteceu, a gente estava muito presente, né, Beto? A gente percebeu que ela precisava de 2 pessoas lá com ela e a gente ficou lá um tempinho com ela conversando, e ela, não, eu tô bem, mas chorando, assim. Isso foi inusitado. Nossa, e nunca teve de alguém propositalmente, sei lá, sugerir alguma coisa imprópria, mais 18. Acontece, assim, tem uma época que, eu não sei qual era o teatro, também nem falaria porque acho que não é o caso, mas tinha uma época que a gente tava em cartaz bem à noite e era comum vir pessoas muito bêbadas, tipo, o pessoal vinha, foi jantar, foi pro bar, tal, aí entrava, e aí, assim, volta e meia tinha um grupinho que ficava tumultuando e tal. Em alguns experimentos, aconteceu isso uma vez, de vir alguém que tava já um pouco alterado pra fazer a roleta russa com a gente. E aí a gente precisa que a pessoa esteja focada. Do grampeador. A gente precisa que ela esteja focada. E aí a pessoa, ela começa a dispersar e ela tá vendo que a maioria tá dizendo uma coisa, ela vai dizer outra.
E isso é um momento tenso, porque pra gente é preocupante, mas aí a pessoa começa a querer causar e tal. E aí nessas horas a gente tem que fazer uma coisa que a gente não gosta, que é controlar mesmo assim, mais pulso firme, né? Então segurar a pessoa ali, dar ordem, dar instrução, posicionar ela no palco, dizer onde ela tem que ficar, só dar o microfone quando ela for falar de fato alguma coisa e tal. E aí as plateias que sente, né, que você tá tendo que dar uma controlada, assim, mas nunca passou de um limite inaceitável, né? A gente costuma brincar que a gente, nos eventos, em teatro e tal, a gente sempre imagina que os deuses dos estoicos estão observando a gente. Os deuses dos estoicos, todo dia eles trazem um teste. E eles estão te julgando, você não pode perder a cabeça. Então você não pode nem ter um acesso de fúria, raiva, você não pode se desesperar. Então esse é o julgamento. Para passar de ano dos deuses estoicos, os deuses dos estoicos, eles estão olhando a tua reação. Então a gente fica sempre... O nosso propósito é manter sempre impávidos. Você chega no evento e fala, então a gente precisa dos headsets, né? Não tem, só tem um microfone e bastão. E tá funcionando mais ou menos. Tá certo. E aí a gente vai lá, conversa um pouco com os deuses dos estoques, tá? Aí volta, como é que a gente vai fazer, né? É um teste. Vamos lá e ver como resolve. É um teste cósmico pra saber como é que a gente responde. Tem que colocar máscara que tá tudo bem, tá tudo ótimo, o show tem que continuar, né? Tem que continuar. Muito bem. Como bons curiosos, né, e potenciais manipuladores da opinião alheia, a gente queria descobrir até onde a gente consegue manipular e até onde a gente consegue controlar a mente das pessoas. Então, a gente quer convidar vocês para o nosso quadro Nem Freud Explica! Nesse quadro, a gente quer descobrir até onde o mentalismo consegue nos ajudar com situações básicas, cotidianas, que atormentam a mente das pessoas. Pessoal, num tribunal, as técnicas do mentalismo podem ajudar ou até atrapalhar num julgamento? Nossa. Eu mentalista ali, eu Pode posso responder essas perguntas? A gente vai responder real, não podem ajudar. Por exemplo, vamos pegar uma hipótese de júri popular e um dos jurados, ele é um mentalista. E ele tem um interesse em dirigir aquele resultado para uma preferência dele por algum motivo. Ele consegue manipular a percepção das pessoas lá em relação? Eventualmente. Mas uma pessoa muito persuasiva também Eu consegue. acho que eu iria mais pra uma pessoa muito persuasiva, muito carismática. Um acho que advogado seria mais... mentalista. Um advogado? Acho que ele é divertido em festas. Eu acho que é meio... Divertido em festas. Perfeito. Excelentíssimo, pense agora no nome daquela mulher que não é a sua esposa, mas o senhor tem saído algumas vezes no shopping, né? Ok? Então... Está inocentado. Pum. Falando nisso aí, ó. Consigo descobrir se eu tô sendo traído? Usando mentalismo? Usando tudo isso usando mentalismo. Sim e não. Sim, se você... É que assim... Se você... Com a sua companheira ou companheiro, se você usar algumas técnicas específicas para descobrir algumas coisas que te ajudariam a responder a resposta sim ou não, sim. Mas, de novo, você também conseguiria, não sendo mentalista e tendo uma boa capacidade de comunicação, ou contratando um detetive particular? Eu contrataria um detetive, é isso que eu ia falar. Tá bom. Manipular o caixa do mercado para me dar desconto. Nossa. Eu vou deixar com Tá você. precisando. Caraca. Fazer assim, ó. Ei, sei lá. Manipula aí, ó. Botar. Dá. 100% das vezes? Não. É que assim, você pode usar algumas técnicas que são mais de sugestão, de novo, de persuasão, que elas vão aumentar a chance daquilo acontecer, mas elas não vão ser 100% do tipo, pensa no seu cachorro, o nome dele é Chicote. Não vai ser assim, papá. Mas não é impossível. É um gato. Gato. Perdão, Onde estão os deuses históricos agora? Esse é o momento que a gente fica... A gente nem falou, né, será cachorro? É verdade. Tudo bem. Meu chefe é um babaca, a gente recebeu algumas mensagens no Twitter. Meu chefe é um babaca e me deixa sobrecarregado. Consigo manipular a mente dele através do mentalismo? Eu tô abismado que eu tô achando que a gente não serve pra nada, porque tudo eu fico achando que... Não dá. Não dá. Porque assim, se o seu chefe é um babaca, ele vai estar disposto a conversar com você, pra você pegar informação suficiente pra então chegar pra ele... Depende da babaquice dele. É um cara extremamente babaca, eu diria que não tem salvação. Tá bom, vocês são psicólogos. Sim. Eu consigo... Meu psicólogo, ele sempre me dá lacre, sempre me dá umas lapadas assim, me fazendo pensar, questionando todas as escolhas da minha vida. Puxa. Consigo eu usar o mentalismo, reverter
e manipulá-lo nas escolhas dele pra validar o que eu sinto? Puxa, consegue, mas você vai estar jogando dinheiro fora, né? Porque basicamente. Ou não, porque aí eu posso me descobrir mentalista Aí, e ganhar vida com isso. e ganhar a vida com isso. Olha, dá pra... Essa eu acho que dá mais pra fazer. Porque tá na tua mão, né? Você vai fazer as informações, você vai trabalhar com ele, com as coisas que... O psicólogo, ele não tá lá pra, acho que te... Você quer falar um pouco mais sobre isso? A gente dá muitas lapadas, é isso? Deixa Deixa pra lá. É, não preciso mais de 2 psicólogos me dando mais patadas e lapadas na cabeça. Boa tentativa. Pra terminar, vocês escreveriam 6 números aí? A Mega da virada? A Mega Sena da virada aí, ó. A gente escreve direto, toda hora pedem pra gente, mas nunca deu Sério certo. que pedem Eles mesmo? nunca ganharam. É. Mas Vocês estão com conluio com a loteria. Porque senão, porque afinal de contas, se vocês não... Mas a gente tem uma coisa pra te pedir. Você precisa fazer mais uma escolha pra gente. Meu Deus do céu, tá verdade. Boa. A gente tem... A gente falou de celebridades, né? A gente precisa agora que você... Você tem um prato favorito? Tem. Qual é? Lasanha. Lasanha, tá. Não foi muito convincente, né? Lasanha, tipo... Pode ser. Lasanha, é fato. Eu gosto de lasanha. Tá bom. Se você quiser, eu posso pensar Foi o mais. primeiro que veio na cabeça Não, foi eu lasanha. O achei primeiro que bom. veio na cabeça, A gente tem uma lista, como a gente veio trabalhando antes na celebridade, de pratos favoritos. Eu tô tentando lembrar se tem... Licença. Tô tentando lembrar se tem lasanha, mas eu acho que não. Pratos favoritos. Coxinha, até... Não quero adicionar mais nada. Até canudinho de doce de leite. Nossa, É bastante... De festa junina. Eu quero que... Eu não sei se tem lasanha, não sei mesmo. Pensa num número de... a gente já viu que era coxinha. Então, de 2 até 99. Não fala. Qualquer número de Qualquer 2 a número de 2 a 99. 99. Então, falando- roda como se fosse uma roleta na sua mente desse brrr, Então. e você vai parar. A boa parte, isso é uma estatística, tá? As pessoas tendem a pensar em 37. Não foi isso que você pensou, foi? Filho da... Isso é uma questão estatística. O 37 pum, ele chama a gente, né? Mas foge dele, tá? Então Tá bom, vai não pra era o um- 37, mas... Ou 68, também poderia ser. Tá bom. Tá, então foge do 37 e do 68. Veio um número de 2 dígitos na sua mente? Sim. Vai, Tá. pode falar. Eu falo o número? Pode falar. Era 36. Ah, ele foi um momento. Tá. Não li. Pratos favoritos, 36. Lasanha, né? Ele tinha falado. Banana. O quê? Não, banana. Lasanha de banana? Não, Não, só banana. banana Só mesmo. banana. Banana. Tem lasanha, banana. Banana. Tudo mesmas vogais. Tá. Nossa, que interessante. Nossa, lasanha, banana. Mas não tem... Ô, Edu, a gente tá caminhando pro fim já? Sim, mais ou menos. Sim, É só sim, pra- sim. Porque se sim, eu queria te revelar uma coisa, se não, não. Estamos. A gente teria mais... A gente tem algumas perguntas aqui e mais uma última performance. Mas a gente pode te revelar essa coisa e aí depois você segue com as perguntas, pode ser? Tá bom. É que quando você escolheu Ana Maria Braga E banana, você teve uma sensação de escolher esses números livremente? A gente não te forçou a escolher os números que você escolheu. Sim, foi livre. Foi Sim. livre. A sensação é de livre, Sim, né? sim. Tá. Você tomou bastante conta desse envelope. não. Olha, eu tomei bastante cuidado com isso, eles não pegaram isso. Tá. Acho que pela primeira vez você Não. pode abrir agora. Pode abrir. Não é Tem possível. uma coisa que a gente guardou pra você. Não é possível. Gente, eu... Não. E a foto tá boa também. O que eu faço? Como que vocês fizeram isso? Eu escolhi os números de livre e espontânea vontade. Eu escolhi o 9 e o 4. Eu poderia ter falado 49, eu falei 94. E não é legal, porque eu acredito que você tem essa sensação que você escolheu mesmo. Agora, O 36, eu escolhi o 36. e se você tivesse escolhido outro? Bom, enfim. Fica aí. Eu vou fazer outro programa com vocês. Outro. E vou fazer as mesmas. Olha. Me surpreendeu que você não escolheu 42. Ah, mas aí eu não sou Seria- previsível. Eu sei. Entendeu? Aqui, ó. Isso aqui, eu tenho 42 aqui, ó. Do outro aqui, lado. ó. 42 aqui, ó. Mas não vai ser tão fácil assim. Já pegou as manhas já. Eu percebi. Muito obrigado. Eu me sinto um idiota de novo, manipulado.
E eu preciso agradecer vocês por terem me humilhado nas redes sociais. E vocês vão ganhar brownies do Fê! Viva! Os melhores brownies que existem nesse Brasil de meu Deus. Maravilha. Obrigado. Olha, Nossa, que gente, bonitinho. é uma... Adorei. É maravilhoso. Obrigado, São Fê. incríveis. Gostei. Dentro de um deles tem um número. Mentira. Ah, Fica a Você- dica, fica a dica. Nossa, já vai degustar um Não, eu não sei. Fica à vontade, fica à vontade. Que a Eu gente fiquei já vê com- na hora se é bom. Imagina, não, claro. Tem que dar uma de Ana Maria Braga agora. Nossa, bom mesmo. Tá bom? Tá bom. Enfim, voltando a falar do show, eu tô irritado. Estou irritado, vou admitir que eu estou irritado. É. Onde vocês pretendem chegar com o Mentalistas? O show Mentalistas tá em cartaz aqui no Teatro Multiplan, certo? Vai entrar em cartaz aqui no Teatro Multiplan. E aqui no Morumbi Shopping. E onde vocês pretendem chegar com esse show? Vocês pretendem novas temporadas, uma turnê, um filme, um reality? Olha, que boas ideias. É? Olha, a gente foi construindo a nossa carreira de uma forma muito orgânica, assim, Uhum, as coisas foram acontecendo, a gente foi, né, abrindo oportunidades, foi crescendo, então acho que a gente tem um grande sonho, talvez, se eu posso colocar um, né, que é construir um espetáculo que seja grandioso e que a gente possa levar para o maior número de pessoas possível, né, e que a gente possa levar a nossa mensagem, entre aspas, que é de leveza, de interação, de brincadeira, de surpreender as pessoas, mas além disso também de reflexão, de pensar e repensar sobre quem somos, por que fazemos o que fazemos e se apropriar mais das nossas próprias vidas, vamos dizer assim, né? Falando em reflexão, eu tô aqui refletindo e olha como as coisas são. Eu preciso dizer pra vocês isso. A primeira vez que você falou dos números, eu ainda tô perplexo com a história da Ana Maria Braga. Você falou Ana Maria Braga, eu falei Ryan Reynolds. Eu falei assim, ele errou e tudo bem, né? Vamos continuar. Teve o rolê da banana e eu falei lasanha. E você Ele falou o errou. negocinho das sílabas lá, eu falei, mano, não tem nada a ver esse negócio aí. E eu falei, putz, erraram 2 vezes. Até pensei aqui, eu vou tirar na Óbvio. edição, vou tirar na edição. E aqui estou eu, sendo feito de palhaço. Não é o caso. Enfim, fica o convite pra Ana Maria Braga, se ela quiser vir aqui no programa. Vem, Ana. Mas acho que é isso, é realmente poder ir para outras praças, então é fazer uma turnê Brasil, é poder eventualmente levar também para fora, né, para o exterior. Acho que o que for vindo a gente vai abraçar também, né, de outras mídias, audiovisual. Acho que o principal é isso que o Beto disse, quanto mais pessoas puderem pensar, fazer essa autorreflexão sobre origens do comportamento e por que que... Acho que se apropriar da própria vida é pleonasmo. Das próprias não sei. escolhas, né? Das próprias escolhas, Acho que essa é a ideia desde o começo. Se o teatro for o melhor instrumento para fazer isso, a gente tá testando e acho que a gente deseja que seja. E- Esse texto agora, nosso próximo, o show vai falar muito sobre esse aspecto das conexões humanas, né? De resgatar um pouco dos vínculos humanos dentro de uma sociedade cada vez mais bombardeada por estímulos, né? Por uma transformação digital gigantesca que a gente está passando, e como é que a gente fortalece aquilo que torna a gente seres humanos, né? E do ponto de vista mesmo das conexões, das relações, dos vínculos. Então, é uma coisa que a gente gosta muito de E eu acho que no show, e eu acho que isso acontece, por mais que vocês não sejam atores, a gente que trabalha em cima do palco também, enquanto atores, a gente toca a plateia de maneiras diferentes, né? A gente nunca sabe como a pessoa vai receber aquilo que a gente está proporcionando para ela, né? Eu acho que podem ter pessoas que vão assistir o show de vocês e vão querer, poxa, saber mais sobre psicologia, vão querer saber mais sobre ilusionismo, vão querer saber mais sobre mentalismo, né? Se uma dessas pessoas realmente quiser seguir esse caminho, de não necessariamente de psicologia, mas também se aprofundar nessas técnicas de percepção e de também trabalhar como ilusionismo e mentalismo, enfim, baseado na trajetória de vocês, que tipo de dica e de conselho vocês dariam para essas pessoas que querem ir para uma vertente que vocês foram também? Bom, para você se transformar, entre aspas, num mentalista, a primeira coisa que você precisa fazer é estudar ilusionismo. Então, a porta de entrada, de fato, é o mundo da mágica. Você vai aprender o básico das técnicas, como você trouxe, de manipulação de atenção, até de manusear objetos, de técnicas às vezes, que você usa para conseguir fazer os efeitos ali iniciais.
e depois você vai entendendo que tem algumas técnicas que derivam para esse tipo de fenômeno mais psicológico, mas é um caminho que você vai construindo. Então, tem livros, tem cursos, tem canal de YouTube. Se quiser chamar a gente lá no @osmentalistas, a gente é super aberto para bater papo também, então dar dicas, trocar figurinha. Mas é um percurso que começa com esse estudo da mágica e vai depois enveredando para essas especialidades, né? Eu acho que tem o lance do estudar. Então não é só consumir o material, então a pessoa quer ser ator porque ela pensa, ela imagina que o glamour do palco, a coisa e tal, e daí ela vai na peça de teatro e ela adora, e ela assiste a novela e ela adora, e ela vê o filme. Mas quando você quer se tornar isso, então exige estudo. Então, quando você vai assistir um Darren Brown, que é um mentalista maravilhoso, inglês e tal, vai no YouTube procurar os shows do Darren Brown, o que ele fez na televisão, assiste primeiro como espectador e depois assiste de novo. E de novo. Como é que esse cara constrói essa aura do cara que chega e resolve o problema na cabeça das pessoas e tudo mais? É um segundo momento, é um olhar de estudo. E eu acho que tem muita gente que entra para tudo que seja, vai virar psicólogo e a pessoa está disposta a ser o psicólogo que ela tem na cabeça dela. E ela precisa dar um passo além e ela tem que olhar para aquele assunto e mergulhar em outra profundidade. Então eu acho que se a pessoa tem vontade de ser mágico, tem vontade de ser mentalista, cara, consome muita coisa, mas estuda. É uma viradinha de chave de olhar para aquilo com uma forma de uma forma diferente. Você vai deixar de ser fã. Isso. É meio isso. Sim. Então a pessoa quer, eu leio quadrinhos pra caramba, a gente falou do Homem-Aranha, né, e tal. Eu leio quadrinhos pra caramba. Já pegar um nanquim e tentar traçar? É diferente. Pô, exige esse outro lado, é estudar. Pô, faz para algumas pessoas, vê o que acontece. Acho que isso é legal de pensar pra pessoa que quer ser mentalista, pra não dizer outras coisas também. Não, perfeito. E pra gente encerrar esse episódio, eu queria que vocês bugassem a nossa mente mais uma vez. Tá bom. Pra acabar, pode ser? Pode. A gente pode chamar um convidado especial? Claro que sim. Então tá bom. Ana Maria! Meu Deus, não. Mr. M. Vem, isso. Vem, Ó, temos Vem, Gui, aí- vem, Guilherme. vem, Gui. Deixa eu Boa. fazer de pé? Vamos de pé, né? Não, melhor? eu E aí, Tô Gui? com medo, pelo amor de Deus. tenha medo, porque Tudo eu bem? sou aqui Tudo apenas certo. uma vítima. Muito bom. Ó, vamos fazer assim. Quando a gente tava conversando aqui, né, com o Edu no início, a gente pediu pra ele pensar, né, em um animalzinho dele e tal, você tava junto. E aí a gente fala, pensa você também, né? Então você acabou também entrando nesse modelo mental aí de pensar em algo. Então, o que eu preciso agora é que você resgate esse nome desse pet na sua cabeça, tá bom? Tá. Beleza. A gente vai fazer de uma forma diferente, tá? Então você vai olhar, tem uma câmera ali, né? Imagina que ali na sua frente você tem todo o abecedário escrito de A a Z, tá vendo? E você vai agora tentar soletrar o nome desse seu pet olhando para essas letras. A gente não sabe exatamente onde elas estão, não tem problema, mas o importante é que você faça isso. Nem eu sei. Nem você. É isso. Faz Tá. como se você soubesse, tá? Uhum. Então, 1, 2, 3 e vai. Tá. Olhando lá pra câmera, só pode falar quantas letras tem, pode falar. 5. Tá. Vai pra primeira letra. Olha pra primeira letra. Tá bom? Essa letra, olha aqui pro meu dedo, ó. Essa letra, ela é composta, ela é como se ela fosse feita só de linhas retas, sim ou Ela não? não tem curvas. Sim. Tá. Que ano você nasceu? 97. 97. Você pode falar, tá, pra gente? Essa informação você pode falar se é um gato ou se é um cachorro ou outro animal. Pode falar. Outro animal. Outro animal. Alguém na sua família ou você... Bom, você naturalmente por fazer musical e tal, você é alguém que veio provavelmente das artes, da música. Provavelmente. A gente tá falando de um nome de um outro animal que começa com a letra A. E. Tá. Que tem a ver com música. Tá. Peraí, deixa eu ver se isso aqui faz sentido. Se eu te falar, você promete que você vai dizer se é ou não? Sim. Se for, você vai reagir como se a resposta está certa ou não. Posso Eu reagir? Vou falar em voz alta. Posso falar? Pode A falar. gente vai falar.
É o Elvis? Sim, minha calopsita! Cara, muito bom, meu Deus. Que isso, gente, pelo amor de Deus. Eduardo, pelo amor de Deus. Tem que cortar, senão pegam a gente direitos autorais isso aí. Mas acho que tem alguns segundos que pode. Acho que pode. Gente, pelo olha, amor de Deus. É absurdo, é absurdo. Se você. Vai fazer o quê esse ano? Vai ver o quê no teatro? Vem ver os Mentalistas! Gente, olha, isso é absurdo. É um absurdo atrás de absurdo. Bom, com isso a gente encerra o nosso programa. Não tenho mais cara, não tenho mais clima de fazer nenhuma outra pergunta. Fomos humilhados vez atrás de vez neste palco. Mas enfim, brincadeiras à parte. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente que agradece, é um prazer. Obrigado mesmo. A gente gosta muito de trazer, como a gente estava conversando, o que acontece por trás das cortinas, né? E esse foi um episódio completamente diferente, né, do que a gente já trouxe. Saber sobre essa vertente da psicologia, mentalismo e ilusionismo é uma coisa, como vocês mesmos disseram, muito fascinante, né? E, enfim, desejo todo o sucesso para vocês, toda a sorte e tudo mais. Obrigado, muito obrigado mesmo. Obrigadão, até a próxima. Que é isso. E obrigado também, Teatro Multiplan, Morumbi Shopping, VME, Greyhound Media, por acreditarem nessa arte. E aqui a gente continua celebrando a arte, né? Afinal de contas, juntos nós somos alegres, perfeitos e fortes. Até a próxima, pessoal. Até mais.